Pessoal, professor Wilson, voltamos com a nossa aula de vírgula, agora no período composto por subordinação. Então vamos falar das orações adjetivas, orações introduzidas por pronomes relativos. Há uma divisão, as orações adjetivas se dividem em restritivas e explicativas. Isso tem a ver com o significado. Eu já vou explicar o que significa cada uma delas, e a vírgula vai aparecer, ou as vírgulas vão aparecer de acordo com essa classificação e com o que se quer dizer, obviamente. Muitas vezes nós teremos a mesma informação, o período é exatamente o mesmo, mas temos informações distintas. Cada período vai trazer uma informação específica e, dependendo do que eu queira dizer, eu vou usar uma pontuação ou não, certo? Então vamos lá. Orações adjetivas se dividem em explicativas e restritivas. O que são orações adjetivas explicativas? Como o próprio nome já diz, ela entra apenas como uma explicação. O que traz de informação na oração subordinada não é importante o suficiente para modificar, alterar o significado da oração principal. Pode até ser um conteúdo importante, uma informação importante, mas ela não modifica, não altera, não interfere na informação contida na oração principal. Então aqui, a oração subordinada é esta aqui, introduzida pelo pronome relativo. O leão, que é um animal selvagem, atacou o domador. Então, o que é um animal selvagem é a oração subordinada, introduzida pelo pronome relativo. O leão atacou o domador é a oração principal. O fato de o leão ter atacado o domador não se modifica em relação ao fato de ele ser ou não um animal selvagem. O leão atacou o domador, Sendo ele selvagem ou não, isso não interfere neste fato, certo? Então, como esta informação que diz que ele é um animal selvagem não interfere na oração principal, ela fica aqui entre vírgulas, fica separada da oração principal, certo? Então, o leão atacou o domador. O fato de ele ser selvagem apenas explica a razão do ataque, só isso, certo? Vejam aqui, de baixo. É preciso aproveitar a vida, que é curta. Então, o que acontece aqui? Nós temos a oração subordinada, que é curta, e a oração principal. Quando traz aqui como explicativa, essa informação contida na oração subordinada, ela simplesmente ilustra, porque a vida é uma só. É preciso aproveitar a vida. Se ela é curta ou ela é longa, é só um detalhe. O fato é que se deve aproveitar a vida. Certinho? Se houvesse outras vidas, aí mudaria tudo, né? Se houvesse mais de uma vida, aproveita a vida que é curta, mas a vida que é longa, não é o que acontece. Então, não há necessidade aqui dessa informação. Ela não interfere na informação contida na oração principal. Já não é o caso das restritivas. O que acontece com a oração restritiva? Eu falo de um ser, de uma ideia, e a oração adjetiva limita de um grupo apenas uma parte. Ela restringe. Pedra que rola não cria limo. Então, a oração adjetiva é a que rola. A oração principal é pedra não cria limo. Esta ideia contida na oração principal, pedra não cria limo, é verdade? É uma verdade verdadeira? Ou ela depende, para que ela seja uma verdade, desta outra verdade? Sim, ela depende, né? Pedra cria limo, sim. Apenas as que rolam não criam limo. Então, se esta informação contida na OP, na oração principal, depende, para ser verdadeira, da oração subordinada, jamais eu vou colocar vírgula para separá-las, certo? Então, oração principal, a informação contida nela depende desta informação para que ela seja verdadeira. Vejamos a próxima frase.
toda comida que é fresca é mais saborosa. Toda comida é saborosa, é isso que se quer dizer aqui? Não, claro que não. Toda comida que é fresca. Se ela já estiver meio passadinha, já estiver com aquele cheirinho desagradável, já não é mais saborosa. Portanto, essa verdade aqui, esta ideia só é verdadeira apoiada nesta verdade. Ela depende desta verdade para que ela seja verdadeira. Ou seja, essa informação contida na oração subordinada restringe a ideia contida na oração principal. Então, jamais se coloca vírgula separando a oração principal da oração adjetiva restritiva. Certinho? Facinho, né? Agora eu coloquei aqui duas frases, são iguais, dizem a mesma coisa a princípio. Porém, como eu comentei no início da aula, muitas vezes eu posso mudar o que eu estou dizendo de acordo com a pontuação. Então, o que vai determinar essa pontuação é o que eu quero dizer. Vejam que aqui, suponhamos que seja a manchete do jornal A, certo? Olha lá, ó. Jornal A e aqui, jornal B. Muito bem. Jornal A diz: os índios que estavam nus não entraram no Congresso. Jornal B diz: os índios que estavam nus não entraram no Congresso. Será que ambos os jornais noticiam a mesma ideia? Eu acredito que não, né? Vejam que esta pontuação, inclusive as questões que abordam a pontuação nas orações adjetivas, fazem exatamente essa avaliação. Se eu colocar as vírgulas ou se eu retirar as vírgulas, eu mantenho a correção gramatical e o significado? Sim, a correção gramatical eu mantenho. Se eu colocar ou tirar as vírgulas, existem as duas possibilidades. Porém, o significado é totalmente diferente. Fiquem atentos, certo? O que vai acontecer? O que o jornal A está noticiando? Vejam que aqui é a nossa oração subordinada. Então, se ela não tem vírgula, ou vírgulas, já que ela está intercalada, esta informação contida na oração subordinada é imprescindível para que a minha oração principal seja verdadeira. Então, os índios não entraram no Congresso, isso é uma verdade? Não, não é uma verdade não. Apenas os que estavam nus, ou seja, havia índios nus e havia índios que não estavam nus. Ou seja, por meio da ausência das vírgulas, eu percebo que alguns índios entraram sim no Congresso. Já o jornal B diz o quê? Diz que os índios não entraram no Congresso. Vejam que nesse caso, a oração explicativa é aquela que não interfere no significado da minha principal. Então, se eu, por um acaso, apagasse, só como uma forma de macete, um bizu, né, para perceber bem, se eu apagar essa informação aqui, vamos apagá-la. Aí eu vou ver o quê? Que a informação contida na oração principal é uma verdade, independente daquela informação que entra aqui. Que estavam nus. Vejam que esta informação apenas explica a razão de eles não terem entrado no Congresso. O fato é que nenhum entrou, porque todos estavam peladões. Certo, queridos? Facinho, né? Então tá, até a próxima, um abraço.